Todo Tô mundo bem? vendo. Maravilha. Vamos lá. Então, começando aqui, a ideia aqui é a gente trabalhar como é que a gente consegue conquistar grandes clientes sem ter um exército, né? Sem ter um grande time de vendedores, de marketing, inside sales e toda aquela estrutura de vendas que as grandes companhias têm, né? A gente vai passar por 6 blocos de conteúdo aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que faz um grande cliente diferente de um cliente normal ou de um cliente de uma compra mais transacional. Como é que a gente sai da análise e parálise, né? Quando a gente vai trabalhar com o BM, muita gente trava com esses termos ICP e tudo mais. Como é que a gente dá passos concretos? Falar um pouquinho de sales plays e touch points, do valor que a BM tem e que a gente defende que a BM tem valor desde o primeiro dia, tá? Mesmo antes de você gerar venda, mesmo antes de você gerar oportunidade. E depois eu vou passar a bola para o Felipe, que vai trazer um pouco essa visão de 60 minutos por semana, na prática, usando a ferramenta Maestro, como é que você consegue colocar o ABM na rotina das equipes, sem ter que bloquear dias e dias de agenda, né, a partir de uma visão bem prática, tá? Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Pedro Braga, sou CEO hoje da Agência Sabiá, sou advisor também da Unicamp Ventures e da Match IT, advisor de marketing. Eu sou formado pela SPM, tenho pós na Unicamp e MBA no IES, que é uma escola espanhola, e tenho formação também em Growth Marketing, Gestão de Mudanças e Account-Based Marketing, né? A Sabiá é uma agência que tem 17 anos já, né? Vai fazer 18 ano que vem. Não sei se ela vai se dirigir sozinha, vamos ver, né? 18 anos ano que vem. E ela tem, nos últimos 7 anos, a gente está focado em B2B, tá? A gente é um aliado de empresas, principalmente de tecnologia e inovação, que chegam na América Latina, né? A gente trabalha com muito foco em planejamento, desde o planejamento até a mensuração e com execução, meio com o braço direito mesmo das empresas, né? E a gente tem bastante presença ativa no ecossistema B2B, né? Nossos clientes são todos B2B, e você tem muito foco em inovação, tecnologia e tudo que é venda complexa, né? Indústria, consultoria, tudo que a gente está falando de vendas complexas. A gente já trabalhou nesses 17 anos com mais de 100 marcas, muitas delas grandes, outras menores, né? Consultorias, hubs de inovação, empresas de tecnologia, implantadores, distribuidores, enfim, energia solar, agronegócio, diversos tipos de empresas no universo B2B. Ok, falei um pouco da gente, mas o que faz esses clientes diferentes, né? Por que a gente entende que o marketing tradicional, as ferramentas tradicionais, embora ajudem muito, não são suficientes para a gente ter um fluxo consistente de clientes, grandes clientes entrando nas empresas, né? A gente acha que o funil não é a melhor visão para você olhar clientes de grande porte, tá? O funil ele é super importante, ele funciona bem para growth, ele funciona bem para várias coisas, mas não é uma visão que faz tanto sentido isoladamente para clientes grandes, tá? Isso é um funil, tem vários tipos de funil, tem gente que faz funil gravata, funil de vários tipos, mas enfim, a gente acha que não é por aí que a gente vai conseguir conquistar o coração e a mente de grandes clientes. Qual que é o problema, né? Esse é um gráfico do Gartner, do processo de decisão de um grande cliente na compra de um software, por exemplo, né? É bem tranquilo, né? Você vê que ele vai, toma a decisão, né? É igualzinho funil, né? E não é, né? E ele acontece assim, né? O Gartner estudou o processo de decisão de compradores, ele é super complexo, ele é super cheio de idas e vindas, tem um monte de gente que entra no processo, né? Então, como é que a gente consegue influenciar um processo que não é linear, né? Que as etapas não são tão definidas, que tem ida e vinda, né? Esse é o grande papel de uma visão mais baseada em contas, né? E o problema é que esse processo, ele é 73%, de acordo com pesquisas do LinkedIn, invisível para os vendedores. Então, assim, está acontecendo um monte de coisa aqui e a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente fez uma reunião de discovery, a gente mandou uma proposta e as coisas estão acontecendo dentro da empresa e a gente não tem visibilidade, né? Isso é um problema, né? Como é que a gente consegue ter mais pontos de contato e influenciar mais essa decisão, né? Um outro ponto que é importante é que 86% das empresas, elas compram basicamente quem elas já conhecem, tá? Então, elas têm 3 marcas na cabeça, elas fazem uma pesquisa, eventualmente até com outras marcas, mas, de fato, a lista que elas estão considerando, na média, tem 3 marcas. Isso estou falando para grandes compras e B2B, né? E 92% das empresas acaba comprando dessas marcas que estão nessa lista, né? Então, assim, 86% tem as 3 marcas, 92% dessas empresas compram de uma dessas 3 marcas. Poxa, e aí como é que eu faço, né? Eu tenho que ser uma dessas 3 marcas.
certo? E como é que você vai ser uma dessas três marcas? É não deixando para tentar vender no fundo do funil. Você precisa interagir e aproximar da conta com uma visão estruturada, né? E aí o ABM tem muito sentido para você construir a sua presença nessa chamada Day One List. Ok. E como é que eu dou passo? Como é que eu começo a trabalhar nesse sentido, né? Como é que eu consigo avançar nesse universo que é uma venda de alta complexidade? Tem fatos princípios que a gente gosta de usar aqui na agência, que a gente está chamando de ABM enxuto, né? Que é você olhar o ABM e as coisas boas do ABM, mas entender a sua realidade também. Então você fala, poxa, você precisa ser uma equipe de 15 pessoas trabalhando em pesquisa de clientes, né? Que é a realidade de muitas empresas grandes. Entender quais são os tiers, qual é o go-to-market, o tamanho do mercado, como é que é o segmento. Cara, você não tem isso, não adianta, você não vai ter 15 pessoas trabalhando só em pesquisa de tamanho de mercado, né? Então, como é que eu consigo adotar de fato, uma visão mais enxuta, né? A gente tem 4 princípios que a gente adota aqui, que é simplicidade, agilidade, flexibilidade e integração. E quando eu for falar do ABM enxuto, eu vou mencionar um pouco desses princípios, tá? Então, simplificar o framework é a primeira coisa, né? Olhar o framework de ABM, que tem basicamente essa jornada, né? Você tem que fazer um onboard, entender para que o ABM vai ser servido dentro da sua empresa. Se você não tiver uma lista de CP para ir de one-to-one, direto, né? E depois eu vou falar como que você vai direto para o one-to-one, você tem que fazer um aquecimento dessa lista, identificar o engajamento dessas contas, o que vale a pena investir, filtrar isso no relacionamento e depois sim evoluir para uma hiperpersonalização, para uma visão one-to-one. E medir o que de fato importa, né? Não adianta você ficar olhando um monte de métricas de abertura de e-mail, a impressão, a CTR, sendo que você está olhando, você vai se perder nesses dados e não vai ter uma mensuração de fato de aproximação com as contas, que é o que interessa para essa visão de account base. Como é que você simplifica o onboarding? Evita discussão muito longa, assim. Então, poxa, vai ter uma pessoa que acha que o ICP é de um lado, outra que vai ter do outro. Tenta focar na ação. Se vocês não têm segurança, faz um ICP maior, né? Quer dizer, tem uma lista maior e vai filtrando isso de acordo com as possibilidades do aprendizado, né? Foca em aprendizado, foca em velocidade, sai com o plano funcionando em 3 a 4 semanas, tá? Poxa, mas tem empresas que ficam uns 3, 4 meses em pesquisa antes do ICP? Tem, né? E essas empresas têm uma equipe muito grande e tem fôlego para aguentar toda essa discussão, né? O ideal é começar a ter execução, ainda que imperfeita, dentro de um mês e meio, tudo bem, né? Não passar muito disso. Faz um aquecimento se você não tem uma lista de contas muito pequena, né? Então, faz um aquecimento, usa as ferramentas que você já tem, foca em integração, né, com outro princípio. Então, assim, olha o que você já tem. Eu tenho campanha rodando, eu tenho coisas rodando. Dá para você usar IA para customizar essas campanhas, para reaproveitar. Usa os perfis pessoais dos vendedores, das pessoas de CX, das pessoas que estão dentro dos clientes, para alavancar essa relação o mais rápido possível, né? Vai para aprofundamento com as contas menores, que aí você já, com uma lista menor de contas, desculpa, você já vai fazer uma personalização um pouco maior dentro da metodologia do DM, né? Então, tenta reduzir o esforço dessa personalização também, tá? Usa IA de novo para customizar, para atualizar materiais, para trazer uma visão de um material que era genérico para dentro de uma indústria, para dentro de um segmento, para dentro de um contexto de contas, né? Mas não vá fazer ainda o one-to-one ou one-to-pill, né? Então, use de forma inteligente seus recursos, né? E quando você for para o one-to-fill, foca em aprender e criar cadência, né? Então, aqui é a hora de você realmente aprender sobre cada uma das contas, entender qual trilha que você vai criar, né? Uma jornada, o ABM, né? Qual trilha você vai criar que tem menos resistência, né? E entender que o ICP é descoberto, não é definido. Então, assim, nossa, meu ICP é esse, eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza, né? Qual dado, qual interação, qual tipo de conexão você tem com esse tipo de cliente para dizer que ele é seu CP. O CP não é uma vontade, né? Ele é um fit, né? Então, foca em aprendizado contínuo, traz esses dados e essas primeiras coisas que você estiver fazendo, usa como reforço de se você está no CP certo, né? Não é uma lista de desejos de CP, né? Ele é uma conexão entre um cliente que você tem uma grande possibilidade de atender, com uma grande margem, que faz sentido para você. Ok, então vamos à frente para dar passos concretos nessa direção, né? Tem 2 jeitos, e aí eu vou focar um pouco mais no one-to-one, né? Que é o ABM clássico, né? Tem gente que diz que, inclusive, que ABM é só one-to-one, né? Tem várias visões. Tem 2 jeitos de você
ter uma lista de one-to-one para trabalhar, né? Alguns clientes one-to-one para trabalhar. Um é você ter aquecido uma lista maior, com abordagens one-to-many, one-to-few, dentro daquela visão inicial de ECP que você tinha, e ver quais contas estão reagindo aos seus conteúdos, estão indo, que aí se assemelha um pouco até com o inbound, né? Mas já com uma lista de contas desde o começo, entender se aquelas contas estão reagindo tão dentro de um CP mais refinado, e aí trabalhar com elas em one-on-one. E a segunda, que é uma ótima ideia se você tem clientes bons que têm potencial de serem melhores, é começar com contas que você já tem uma boa reputação, tá? E aí podem ser contas que são clientes atuais, que você tem e tem uma boa reputação, e, poxa, eu estou vendendo X, eu consigo vender 10X para essa pessoa, para esses clientes, porque eu tenho uma oferta melhor, ele pode ter mais conexão, ou eu fiz um projeto para esse cliente e eu sei que ele pode ser um cliente maior de FII, pode ser um cliente maior de relação mais profunda, ou eu quero entrar em outra área dentro desse cliente, quando a gente está falando de grandes contas, né? Então, às vezes, você está numa área de marketing, você tem uma solução que é super boa para a área de RH, você está na área de RH e tem uma solução que é super boa para a área de logística. Então, tem muito caminho dentro das contas que você já tem, e é uma ótima forma de você obter retorno mais rápido do que abrir contas do zero. Tá? Então, começando com expansão, né, que é esse segundo caminho, o que você vai fazer? Faz um alinhamento simplificado, então, poxa, você já conhece as contas, é mais fácil de você entender qual é a oferta que você vai levar, acelera esses clientes de alto potencial, colhendo mais resultados na carteira, e faz um one-to-one e mensura o que importa, né? O que é legal dessa abordagem, né? Tem uma coisa que é legal e que é essencial, né? Você alinhar todo mundo. Então, a primeira coisa que você precisa ter é alinhamento de marketing, vendas, CS pode ser atendimento, pode ser um consultor, pode ser qualquer que seja o papel de CS dentro da sua organização, e liderança, né? Também, de novo, né, se você vai fazer uma tática com o BM e a liderança está desengajada, vai ser difícil, porque algumas plays que você pode, alguns touchpoints que você pode pensar e são touchpoints bem efetivos, são touchpoints de fazer o líder ter uma reunião, ter um café da manhã, ter um encontro, mandar um WhatsApp para alguém. Então, você precisa ter essas pessoas todas engajadas, né? E saber se você tem apoio real dos times, se todo mundo entender os benefícios, né? Vocês viram lá no comecinho que eu tenho informação de gestão de mudanças, né? Então, assim, as pessoas têm que entender por que eu estou fazendo isso, o que eu ganho com isso, por que isso tem que ser feito agora e por que a gente está indo para esse lado, né? E concordar com isso, porque senão elas vão se desengajar no meio do caminho e você não vai ter pessoas trabalhando contigo, né? E compromisso com os touchpoints, tá? Os touchpoints, e a gente fala bastante de touchpoints em ABM, eles podem ser tão simples quanto dar like num post, ou pode ser tão complexos quanto fazer um workshop para um cliente específico, para um time específico, tá? Eles têm vários tamanhos e vários níveis de complexidade. Mas uma vez que a play está estruturada e que a gente entendeu que a gente precisa executar esses touchpoints, a gente precisa do compromisso dessas pessoas para que elas executem esses touchpoints, tá? Não, às vezes um like é importante dentro do contexto de aproximação com a conta, às vezes conectar com uma pessoa de um time X é importante, então as pessoas têm que entender isso muito bem, e estar junto no barco, tá? Ok, como é que eu crio essa lista, né? Você tem que olhar basicamente, isso tanto faz para uma conta que seja nova, ou uma conta, um cliente que seja novo, um cliente que seja da sua relação já. Tem que olhar o fit, então quanto que essa empresa que você quer chegar está aderente ao CP, de novo, lembrando que o CP é descoberto, né, não é definido, o interesse na sua solução, né, e aí tem um pouco de budget, um pouco de necessidade, a gente fala de vitaminas e painkillers, né, e remédios, né, é melhor se for remédio, né, claro, se a pessoa falar, poxa, é legal, é uma vitamina, ok, mas é mais difícil, tá, então melhor se você conseguir um ICP, um cliente que aquilo seja um remédio para ele, precisa daquilo, tá doendo, né? Relacionamento com a conta, então se você já tem algum histórico, você já tem um histórico com uma conta parecida, como é que você vai conseguir se aproximar dessa conta? E o engajamento, né? Se você já tem, e por isso que a gente recomenda começar com a lista de clientes, se você já tem relação, se você tem possibilidade ali dentro, né? Às vezes não tem, porque você já tem esse quarto ponto mais desenvolvido. Ok, tem uma lista. E aí, como é que eu faço para conversar com essas empresas, né? E como é que eu faço para essa empresa virar um cliente? A diferença do ABM é que realmente, em relação ao automático, você não está falando com uma pessoa, você está falando com uma empresa, né? E essa empresa, ela tem muita gente dentro, né? Tem gente que fala de 15 pessoas, 10 pessoas. A média, se não me engano, são 13 pessoas numa pesquisa global, tá?
de B2B de software. Então você tem diversas pessoas, a gente viu lá aquele mapa daquela confusão, um monte de gente discutindo, falando sobre o seu produto, sobre a sua solução, sobre a sua abordagem, né? Você tem os usuários, que são as pessoas que de fato vão usar a solução ou vão se beneficiar dela, os influenciadores, que são pessoas que não necessariamente vão usar, mas elas são gerentes, coordenadores, elas estão ali envolvidas naquele processo de trabalho. Você tem uma persona que às vezes a gente esquece, ou às vezes a gente confunde ela e vê errado, que é o gatekeeper, que é a pessoa que vai bloquear o seu acesso ao decisor, né? Você fala, poxa, mas essa pessoa é uma pessoa do mal, assim, né? Não necessariamente, tá? Às vezes o gatekeeper, inclusive, é o seu cliente, é o cara que é fã da sua empresa, mas ele entende que você falar com o RH não tem nada a ver, que você falar com o diretor dele, poxa, não é legal, porque vai expor alguma coisa do projeto que ele não gostaria que fosse exposta, né? Então, o gatekeeper não é necessariamente não estar de má vontade, tá? A gente vê essa fala e fala, poxa, a pessoa está querendo prejudicar. Às vezes não, às vezes é um fã da sua empresa, mas que ele está de alguma forma bloqueando. Então aí existe muita política para ou convencer o gatekeeper a te levar para onde você quer ir, ou dar volta, ou ir para outro lugar, né? E os decisores, que são os donos da caneta, de fato, que vão assinar o cheque, né? Fala, poxa, mas para que eu preciso de tudo isso? Se não é melhor ir no decisor direto? Olha, é uma decisão muito complicada, porque, primeiro que ela tem baixa chance de sucesso, tá? Se você olha em grandes compras, em compras importantes, os decisores, pelo menos os decisores mais espertos, eles raramente vão totalmente contra o time deles, tá? Porque imagina só, eu contratei uma solução aqui, contratei a Maestro, mas meu time, cara, tá super contra a Maestro, achou péssima ideia, não gostaram, não gostam do Felipe. Cara, quem vai executar o trabalho é o meu time. E depois, se eles não executarem bem, eles vão dizer, olha, mas também você comprou essa solução que não é legal. Então, assim, por que eu vou ir contra o meu time, tá? Agora, se eu tenho um usuário que adora a solução da Maestro, mas aí o decisor também não está convencido, ele não vai ter poder para tomar decisão. Então, assim, você precisa de uma convergência. Tem uma máxima no B2B de grandes compras, que eles falam que as pessoas não compram, as empresas, né, não compram a melhor solução. Elas compram a solução que é mais fácil de concordar. Então, assim, se você pega uma solução que, para o usuário é 10, para o influenciador é 10, mas para o decisor é tipo 2, talvez eles compram uma solução que é 5 para todo mundo. Entendeu? Porque é mais fácil de concordar. Falar, cara, não é que eu queria, mas beleza, você acha que tá ok, eu acho que tá ok, vamos nessa. Então é importante você abordar todo o comitê de compras. Porque se você tiver uns fãs e outros que não estão nem aí, talvez uma solução pior do que a sua, e que todo mundo acha, boa parte das pessoas acha pior, seja escolhida no lugar da sua. Tá? Então é importante ter o comitê todo impactado. Sales plays e touch points, né? Então aqui falando um pouco como é que você ativa esse poder do ABM, né? Então a primeira coisa, evidentemente, é definir o objetivo daquela play que você está fazendo, né? O ABM, ele é um jogo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então o objetivo daquela play ele não necessariamente é gerar venda, né? Provavelmente as primeiras plays não é gerar venda, né? Mas pode ser aproximar, ampliar a lista de pessoas lá dentro da empresa, que você tem uma pessoa, não tem as outras, pode ser ampliar o relacionamento com o decisor, criar uma primeira reunião de valor, caminhar no sentido de renovação de contrato, de upselling, de cross-selling. Esse objetivo ele tem que ser muito bem definido, e é bom que ele seja menor, né? Se você fizer um objetivo, o objetivo com essa play é daqui a um ano vender para esse cliente, é muito longo, né? Você vai conseguir medir pouca coisa. Então, quebrem objetivos menores que vão te levar nessa direção, e aí vá fazendo essas plays nessa direção. Poxa, mas aí a gente está falando, e aí algumas literaturas falam de 15, 20 pontos de contato, às vezes, para você ir de uma relação fria com uma empresa até gerar a primeira reunião de valor, né? Poxa, é coisa pra caramba, né? Como é que eu vou fazer 20 materiais para enviar para um monte de gente? Olha o que você já tem. As empresas, de modo geral, que trabalham no B2B, elas têm muito conteúdo. Tá? Esse conteúdo, às vezes, não está tão na cabeça de todo mundo, né? Mas olha, eu vou olhar meu blog, eu vou olhar, aqui eu vou para o Coluna, né? Então, assim, olha, primeiro, os eventos que você vai participar, o que seus executivos ou seu time de evento vai participar, o que está acontecendo na empresa, tem uma notícia, tem um prêmio, tem alguma coisa que tá acontecendo, qual reunião, qual tipo de ativação você já tem, né? Eu tenho uma ativação aqui, eu tenho um café da manhã que vai acontecer com esse grupo de pessoas. Olha o que vocês podem ter para aquele CP, né? Ou que vocês já têm, de ideia de brinde de encantamento, e, de novo, conhecendo o mercado, conhecendo o ICP que você tem. Então,
Poxa, eu tenho um evento de indústria do meu mercado que é super legal, cara. Dá um ingresso para esse evento. Eu tenho, poxa, vai acontecer uma reunião super interessante. Está vindo um cara de uma empresa gringa que eu tenho parceria aqui no Brasil, né? E de repente eu vou convidar esse cara para uma reunião com esse cara que é super inacessível. Então, assim, às vezes não é financeiro. A gente fala em ideia de encantamento, já pensa logo, vou dar uma garrafa de vinho para esse cara. Legal, pode ser, tá? Mas quanto mais personalizado, quanto mais você mostrar que entende a dor daquele cliente, que entende aquele cliente, melhor. Touchpoint de relacionamento também, de novo, olha o que você já tem. Poxa, eu tenho uma reunião trimestral com esse cliente, eu tenho um check-in semanal, eu tenho né, se for um cliente, poxa, eu tenho uma reunião, eu sei que esse cara vai estar num evento, ele vai estar num lugar que eu vou estar, né? Usa toda a estrutura que você já tem de relacionamento para alavancar isso. Claro, se você precisa criar um happy hour, crie, mas parta de onde você já tem, tá? De novo, a gente está falando de pequenos times, né? Ações de marketing também, tudo que você já está fazendo, né? Campanha de geração de leads, campanha de awareness, tenta potencializar isso. E olha os conteúdos ricos que você já tem. Com o IA hoje é muito fácil, não é imediato e não é automático, mas é muito fácil, ou mais fácil do que era, pelo menos, você transformar um webinar num e-book, um e-book num webinar, um podcast numa calculadora. Então, assim, olhe os formatos que existem e o que você já tem de base e parta daí para você criar. Tá? Então, isso vai te ajudar bastante a facilitar a criação de conteúdo, que acho que é um grande gargalo de equipes pequenas em relação aos times as práticas de ABM. Tá? Ok, mensuração. Cara, mensura o que importa. O Spina fala muito disso, né? Olha touch point de qualidade, assim. E essa é a primeira métrica, e principalmente no começo, vai ser uma métrica muito importante para você sentir que o programa de ABM está avançando, né? Para você sentir que você está impactando os clientes. Então, olha os touch points de qualidade. Aí a Maestro ajuda bastante nisso. Você tem checklist, ela faz lembrete por WhatsApp, lembrete por e-mail, te ajuda aí a trazer a olhar esses touch points. Olha a aprendizagem sobre os clientes. Então, assim, poxa, quando eu comecei essa prática de IBM, o que eu sabia desse cliente, o que eu sabia de como ele compra, de como ele decide, qual é a jornada de decisão, qual é o concorrente, o que ele analisa, quando que é a renovação do ano fiscal dele, né? A gente está falando de clientes grandes, a gente tem cliente aqui na agência que o ano fiscal é em julho, tem cliente que é em fevereiro, tem cliente que é em dezembro. Isso é importante você saber. Porque, poxa, se você chegar, o ano fiscal deles é em julho, e você chegar em junho, cara, já foi, provavelmente, se for um cliente grande, ele já fez o planejamento. Você chegar em agosto, pior ainda, que ele já comprou tudo que ele tinha comprado, já se comprometeu, né? Então, quando que é o melhor momento de eu chegar, de eu estar com uma relação quente o suficiente para apresentar uma proposta, considerando o ano fiscal desse cara? Ele tem espaço para entrar coisas no meio do ano fiscal? Porque se não tiver, você vai manter. Não estou dizendo para você descartar o cliente, você vai manter porque é uma relação de longo prazo. Mas não adianta você fazer uma oferta 6 meses antes, se ele não pode comprar fora dessa época, né? Olha a temperatura das fontes para que essa temperatura esteja quente na hora da decisão, né, na hora certa. Criar fluidez e cadência de valor. Né? Então, aqui, de novo, né, uma ferramenta, a Maestro ajuda bastante nisso, né? Ela tem uma conexão com boa parte, pelo menos, ou quase todos os CRMs do mercado, estrutura de cadência de e-mail, né? Então você consegue integrar as informações dentro das diferentes ferramentas. Ela tem integração também com o transcritor de reunião, tipo o TLDV, com o Google Agenda para gerar os touchpoints nas agendas das pessoas. E você pode e deve usar todos os canais possíveis, principalmente para falar com times de vendas, se eles tiverem dificuldade até eles entrarem no fluxo, tá? Então, assim, a gente tem canal de Slack com times que estão trabalhando com a BN com a gente tem canal de WhatsApp, tem canal de Teams, sempre com sempre, né? O importante é que as pessoas se engajem e que elas estejam entrando, estejam ativas dentro da plataforma, né? Cara, como é que o ABM gera valor? A gente acredita muito que o ABM gera valor desde o primeiro dia, tá? A gente acredita até que processos de ABM que não deram certo geram valor, tá? Mudam a curva das empresas. Por quê? Porque eu acho que uma das coisas mais legais do ABM é que são os efeitos colaterais positivos que o ABM tem, tá? Então, assim, ele é um modelo de visão de trabalho com clientes que ele cria uma disciplina para você trabalhar com foco no cliente desde o primeiro momento que você começou a atuar com esse cliente. Tá? Então, de você ficar falando de customer centricity, né? Dedo no pulso do cliente, se você tiver mais de 40 anos, enfim, essas expressões todas que querem dizer basicamente você olhar para o seu cliente, olhar para o valor que você está entregando para o seu cliente, não só tentar fechar um cheque, você
trabalha com um modelo que ele prevê isso, ele precisa disso para funcionar. Então você acaba criando uma cultura dentro da empresa de olhar para o valor o tempo todo, né? Quando você está falando de oferta de valor, né, e essa oferta de valor é viva e ela está sendo validada o tempo todo, você cria uma cultura que é muito bacana, né? Então, claro, os ganhos de médio prazo e longo prazo, que é o que justifica você ter esse esforço de EBM, né, é você ter um ciclo de vendas mais curto, né? Então, aí as pesquisas dizem que até 50% de redução, taxa de conversão maior, então você tem taxa de conversão de até 65% em alguns casos. Retorno sobre investimento costuma ser maior do que as práticas de growth, né? Olhando o longo prazo, se você olha os dois no longo prazo, o ABM costuma dar mais do que o dobro de práticas de growth em termos de retorno. Você tem maior retenção de clientes, né? O lifetime value dos clientes, né? O tempo que eles contribuem financeiramente para a sua empresa costuma ser maior e as margens também. Isso porque você reforça a relação com os clientes e você está focando no valor. Então, o cliente paga mais pelo que ele enxerga de ter valor. Se você trabalha com ICP que prevê você ter a maior entrega de valor para aquele target, óbvio que ele vai topar pagar um pouco mais, você vai ter margem maior e você vai ter uma retenção maior desse cliente, né? É, e o que ele traz de resultado antes que você faça nenhuma venda, tá? Conexão entre marketing e vendas, que é uma coisa difícil de fazer, né, entre empresas, por mais que sejam empresas pequenas, você tem um cara de marketing, um cara de vendas, é difícil eles falarem, ou uma agência e um pessoal de vendas, é difícil de você ter essa dinâmica. Conexão entre marketing e oferta, tá? A gente já escutou de vários clientes, poxa, o marketing não tem nada que a gente faz, cara, a gente está vendendo um negócio, os caras estão fazendo propaganda de outra coisa, que não tem nada a ver. Cara, no ABM você está olhando isso de forma estruturada, né? Reforço da marca como Trusted Advisor, né? A gente está falando de ser o braço direito do cliente, você está olhando a oferta de valor, reforço do foco no cliente, que eu falei anteriormente, inteligência centralizada, isso é bem legal, porque muitas empresas têm bons vendedores, pequenas empresas ou pequenos times de venda têm bons vendedores, mas essa inteligência está na cabeça do cara, né? Quando você leva isso para dentro da Maestro, por exemplo, essa inteligência está na empresa, né? Então, essa inteligência e tudo que você vai construindo de inteligência, pô, o cara conhece como é que a Droga Raia funciona, conhece como é que a TOTS funciona. É legal, e se esse cara vai embora, né? Agora, se a empresa conhece como a Droga Raia, a TOTOS, a Petrobras, e quem for o Banco do Brasil funciona, cara, isso é muito legal, né? Porque você tem outras pessoas, outras cabeças pensantes para gerar oportunidades naquelas empresas, e você tem inteligência centralizada na empresa. Evolução sobre ICP, então, como você tem que validar isso o tempo todo, e é uma decisão dura, né, de quem que eu vou investir tempo no ano, o tempo todo você está olhando de fato, poxa, esses caras são bons clientes, são os clientes melhores que eu poderia ter, né? Isso te leva a uma evolução do posicionamento da sua empresa, uma evolução de portfólio, evolução de maturidade e retorno sobre investimento, porque você tem que olhar muitos touch points, né? Olhando, às vezes a gente está fazendo marketing, as coisas estão indo bem, mas é difícil você conectar uma venda de uma empresa, principalmente uma venda grande, a qual campanha que aquela venda foi responsável, né? Onde que eu consigo rastrear isso? É difícil, porque uma grande venda, ela não vem depois de uma campanha, né? Não é aquele funil bonitinho, o cara foi, baixou o e-book, eu mandei 3 e-mails, o cara foi, entrou e tal, marcou uma reunião e comprou. É um tempo grande de relacionamento. Quando você trabalha com a BM, você está olhando a partir dessa perspectiva. Então você consegue dizer, olha o tanto de coisa que eu fiz para esses caras aqui, e eles, no final, depois de 6 meses, 3 meses, 8 meses, viraram uma venda. Então eu consigo fazer um cálculo de forma mais madura, né? E mais real, né? E não olhar a última coisa que o cara fez, ou olhar a primeira que o cara fez, ou olhar quando ele entrou no Google, enfim. E cultura de vendas para todo o time, que eu acho que é muito legal também, né? Quando você está olhando, você tem que falar com o cara de CX para fazer uma venda extra, ou com o seu atendimento, ou com o seu consultor, para fazer uma venda extra para aquele cliente, ele começa a entender que o papel dele também, dentro da caixinha dele, né? Ele não é vendedor, é gerar oportunidades, é identificar oportunidades, é ter o radar ligado, né? Porque às vezes o seu consultor está lá dentro do cliente e o cliente passa do lado dele falando, cara, eu precisava de alguém para resolver esse problema. Como não é a área dele, ele não fala nada. E não surpreenda, tá? Acontece. Já teve casos aqui na agência do cara voltar para casa e falar assim, poxa, o cliente comentou que ele está com problema de tal coisa. A gente faz isso, você tem que saber o que a gente faz, né? Você está lá dentro do cliente, se o cliente comentar do seu lado de uma coisa que está acontecendo, de um problema que a gente consegue resolver, vamos resolver esse problema para o cliente, né? Essa cultura de vendas é difícil de estar no time todo e o ABM ele ajuda bastante com isso, né? Gente, prometi pro Spina crescer pontual, fui pontual, 30 minutos, falei super rápido, então se vocês tiverem dúvidas, me conectem no LinkedIn, aqui está o QR Code do meu LinkedIn, ou me mandem e-mail e estou super à disposição aí para avançar com vocês. Eu vou passar a bola pro Spina. Boa. Só tem um slide aí, que se você puder, Pedro, que eu acho que era... Ah, não tá aí, né,
da certificação, depois eu mostro para o pessoal também. Tinha Uhum. colocado um slide aí para o pessoal convidando para Ah, a deixa certificação eu de ver se tá aqui. ABM. Você colocou aqui no Ah, final? foi na duplicado, desculpa, então. Acho que tá no final, vê se tá no final, não tá. Não, 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 mas tá tudo bem, aqui, eu ó. tô com ele aberto aqui, eu mostro depois. Eu não sei se. Deixa eu parar de apresentar e você assume aí. Beleza. Pô, Pedro, eu tô muito feliz, tô emocionado aqui em ver tudo isso. Essa evolução, cara, eu acho que, cara, me deu uma baita energia boa, justamente por você ter acreditado na Maestro desde o início, né? E tá com a gente. Eu acho que é gratificante isso, o quanto prosperar junto, sabe? É uma visão maravilhosa. Putz, eu não tô achando aqui, cara. Eu achei que ia estar aqui mais rápido. Eu tô mais com a pauta aqui que eu ia trazer para vocês, pessoal. Então, depois eu dou uma olhada aqui a maneira como que eu vou passar isso aqui para vocês. Eu dou um jeito aqui. Eu não lembro realmente onde ficou. Achei. Não, mas depois eu passo. Na verdade, era só para passar para vocês que a nossa certificação vai mudar o valor, né? Se vocês quiserem participar ela, depois eu coloco aqui na tela o QR Code, essas coisas, mas deixei o link aí da nossa certificação. Hoje a gente tem virada de lote, seria muito legal se vocês participarem. A Sabiá é certificada, né? Basicamente quase todo mundo aí já fez a certificação. Já vi algumas pessoas aí que já estão aí certificadas, então é uma honra estar podendo também trazer essa parte juntos, né? Então, o que que eu acho que, assim, né, da fala do Pedro, o que que a gente consegue, né, de trazer para nossa conversa de hoje, para a gente poder ajudar cada vez mais, né? Eu estou curioso, reforçando aqui, eu estou curioso da enquete, tá? Eu quero muito saber. Já tem o resultado? Acabei de colocar aqui. Foi finalizada, legal. Cara, o orçamento e falta de tempo, né? Legal isso aí, né? Então, vamos quebrar essas duas objeções, né? Ainda bem que equipe não, né? Equipe tem um foto só, né? Nunca tentamos, só aí, medo de errar. Antes de apresentar minha tela, eu posso trazer o que, que impede de começar essa estratégia de ABM, né? Então, inclusive, eu tinha feito até uma pergunta, né? Que minha curiosidade é saber os desafios de implementar essa operação. Né? O Pedro trouxe vários insights legais e até eu fui tirando o print para mandar para o meu time, porque eu gostei muito da fala de Pedro de entrega de valor antes de implementar o ABM. Porque eu uso muito essa analogia. Primeiro, passa o carro do Google Maps tirando foto e depois ele constrói o mapa, certo? Não adianta a gente chegar com tentativa de mapa, quero vender para Nestlé. Como que eu vou navegar lá dentro? Como que eu vou orquestrar lá dentro? Quem que são os stakeholders desse projeto? Então, acho que isso é uma fala legal. Então, primeiro, né, a gente entender o que é o account planning, né? Eu vou trazer para vocês esse sistema, tá? Só um minutinho, aconteceu um problema. Desculpa, pessoal, problemas ao vivo. Falta de tempo, né? Eu tinha comentado, né? De todos esses são. Cara, a gente tem um programa de ABM 1 hora por semana, né? Como o Pedro trouxe. Então, essa é a grande questão, né? De como você evoluir essas sprints. Né? Então, acho que isso é super válido. E arriscar, né? Eu acho que orçamento começar enxuto, né? Eu tenho essas oportunidades de trazer, né, pessoas que, por exemplo, equipes de 2 pessoas vendendo para Motorola, para Samsung, como que parecia impossível, é uma questão de processo. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Como fazer processo. O Pedro trouxe uma visão, né? Uma visão de planejamento, eu achei fantástico. Eu acho que está bem embasado. E eu vou trazer para vocês como que faz isso na prática hoje, né? E como a Sabiá pode auxiliar vocês também nesse processo.
eu não tenho time, não tenho equipe. Cara, isso aí a gente pode sentar e organizar juntos, né? Mas qual que é a ideia? Né? Se eu tenho uma tela aqui, né, que eu consigo fazer toda essa apresentação, né, eu posso ter as contas-alvo que eu vou trazer, eu posso trazer essas contas por planilha manualmente, também por CNPJ inteligente, né? A gente está trazendo agora por site. Então, eu posso buscar as contas aqui dentro da própria Maestro e trazer isso com o nosso busca inteligente. Então, a gente já tem integrado com várias outras plataformas de dados, né? Então, isso que é interessante, né? À medida que eu trago uma conta para dentro da Maestro. Então, por exemplo, posso trazer o Santander, aí tem aqui qual outro? Boticário, né? Então, tem Alpargatas. Então, pegando Alpargatas aqui como exemplo, né? Eu mapeei quatro pessoas que são funções de compra dentro da empresa, tá? Como ele falou, eu venho aqui no dossiê, eu posso gerar um novo dossiê. E o legal é que eu gero o dossiê tanto para aquisição como expansão, e eu posso gerar ele com a IA, né? Então, eu gerando com a IA, eu colo o LinkedIn, a URL e a conta, ele já enriquece para mim. Ele traz para mim quem são aqui, aqui nesse exemplo já está preenchido. Então, ele já preenche, né, que cada stakeholder vai fazer, a hipótese da dor, né? Então, eu já tenho essas informações aqui e eu posso trabalhar em cima de cada um para poder personalizar. Então, são pessoas super interessantes que eu posso trabalhar dentro da minha estratégia de IBM, eu posso trabalhar vários stakeholders ao mesmo tempo e eu posso encontrar informações sobre essa pessoa para melhorar cada vez mais meu processo. Como o Pedro falou, você pode começar numa visão mais enxuta, né? E começa com umas 5 contas, né? Até o próprio livro de IBM fala sobre isso, né? A gente iniciar enxuto dentro da estratégia. Se você quiser começar no one-to-fill, mais de 5 contas, não tem problema. Até porque o maestro fala qual conta você deve dar prioridade depois. Então, se eu selecionei um template de one-to-fill, vamos por um exemplo que eu quero trazer um aumento de brand awareness. Eu seleciono isso aqui, de tudo que eu vou fazer. Eu já tenho vários tipos de ações que eu posso orquestrar. E eu vou selecionar as empresas. Eu quero vender para 3M, Alpargatas, esse é o one-to-fill, né? Então, eu posso trabalhar contas múltiplas. Vou com a Cargill, a Boticário. Deixa eu selecionar só algumas aqui, para deixar Tóquio Marine. Então, eu selecionei essas empresas. Então, eu já tenho aqui o nome da play, quando começa e quando termina, mais ou menos, essa play de one-to-fill. Tá? Eu coloquei ela um pouco tempo, 1 mês e meio, só para a gente validar essa play, mas aqui eu já tenho, em poucos cliques, você já viu que eu já tenho o meu account planning, né? Então, aqui já tenho o meu planejamento de contas. Então, o que é um planejamento de contas? É como a gente vai trabalhar dentro dessas contas-alvos, né? Então, eu vou saber como que eu vou desenvolver uma estratégia. Essa parte, como o Pedro falou, é uma entrega de valor. Porque imagine você reportar para a sua empresa falando quem são os principais stakeholders que você vai trabalhar dentro desse processo. Então, o que seria esse planejamento, né? São as pessoas que vão ser envolvidas, né? Os pontos de contato que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho quando começa e quando termina, os pontos de contato, o gasto. Isso aqui eu consigo calcular o CAC da minha conta. E isso é interessante. Então, eu posso saber o custo, né, dessas ações, e aqui eu vou tendo os meus touch points, as atividades que eu vou trabalhar. E é legal que ele já traz, né, o primeiro touch point. Então, o primeiro touch point ele já tem de autoridade, ele vai ter um score, ele vai ter uma data de conclusão, ele vai ter um gasto, que isso aqui é o que você consegue somar no seu custo de aquisição de cliente, e trazer o canal, a pessoa responsável, e aqui quem que vai receber essa ação. Então, eu vou colocar a pessoa responsável aqui do meu time, vai ser o Douglas, ele pode ser responsável para esse touch ou para os demais, então eu posso colocar em todas as tarefas, ou eu posso ter tarefas individuais. Por exemplo, eu, Felipe Spina, vou fazer uma, o Pedro Braga vai fazer outra, a Ari vai fazer outra, cada um vai fazer uma ação dentro da estratégia de orquestração, dentro das contas-alvos. E aqui eu vou adicionar as empresas que eu gostaria de vender. Como no caso é um one-to-fill, vou adicionar todas as contas, e ele vai me adicionar todos os contatos. Alpargatas, vou adicionar todos os contatos. Marine também. Santander também. Então, eu vou adicionar para esse e para os futuros. Então, aqui eu já montei
todo meu account planning. Quem as empresas que vão receber, ele vai ter um score, ele vai ter uma temperatura por conta que ele vai me trazer. E a métrica mais importante de ABM, que eu trago para vocês nessa aula de hoje, que é super valiosa, o ABM só tem uma métrica, e é a métrica que eu mando para os meus investidores, é a métrica de crescimento da minha empresa, eu chamo ela de North Star Metric. É a métrica que eu vejo que a Maestro está crescendo, que é isso aqui, esse botão. Número de touchpoints finalizados. Quanto mais touchpoints eu finalizar dentro da conta, maior entregabilidade. Ou seja, se eu finalizar mais pontos de contato aqui dentro da 3M, eu estou aumentando minha entregabilidade e meu relacionamento dentro da conta. Por isso que finalizar touchpoints, para nós, é a métrica mais importante do ABM. Então, faça com que seu time finalize os touches, né? Então, vamos supor aqui, enviar o e-book para métricas do mercado, né? Aí você vai fazer assim, beleza, quem que vai participar dessa ação? Então, o Pedro trouxe uma informação muito relevante também. Quem são as funções de compra? Aqui na Maestro, a gente cria essa nomenclatura também. O KDL é a pessoa decisora, tem um influenciador, tem o dono do orçamento, tem o beneficiário e tem o stopper, aquela pessoa que trava o processo. Então, cada um nessa nomenclatura você pode colocar dentro da empresa. Você vai ver a agente marketing, ela é uma KDL, no nosso caso, é a pessoa que decide, também tem uma outra KDL, aí vamos supor que esse aqui seja uma pessoa influenciadora, tá? Então, cada um aqui eu já vou trazendo, né? Vou trazendo aqui cada um que participou, eu vou dando check na ação, né? Que seria o e-book, eu posso criar uma subtarefa. E também tem um botão maravilhoso que é enviar para o seu CRM. Eu já consigo enviar para o meu Salesforce, para o HubSpot, para o RD. Então, já trago essas informações aqui. Posso criar subtarefas. Assim, então, uma subtarefa aqui poderia ser, né, o estudo pronto, o estudo PDF. Primeiro. Qual conta que eu vou vincular? Eu posso fazer por conta. Posso também, né, delegar essa ação, né, isso que é interessante. Opa, peraí, cara. Coloquei 3 contas. É isso. E aí eu posso salvar essa ação e também essas contas que estão sendo interagidas, né? Então, vamos supor, trabalhei só com um beneficiário. E aqui eu salvei. Opa, deu um erro aqui que eu fiz. Não, tá salvo. Tá salvo com sucesso. Beleza, então tem uma conta aqui. Olha que interessante. À medida que minha temperatura vai fazendo, eu vou fazendo alguns touches, né? Então, vou publicar no LinkedIn. Não gostei dessa ação. A própria ferramenta Maestro dá ideias do que fazer na empresa. Então, você não precisa ficar quebrando a cabeça. Putz, o que eu preciso para orquestrar? Pô, legal, vou fazer um trial, vou convidar um evento. Eu gostei desse aqui, né? Publicar um artigo no LinkedIn, achei legal. Enviar um vídeo bacana. Esse aqui tá repetitivo. Eu vou alterar. E eu posso criar outro tipo de touch point. Então, eu posso fazer assim, enviar um vídeo personalizado pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, né, no caso que ele deixou. Então, eu vou dando ideias do que fazer, eu posso sugerir touches de negociação, validar cláusulas. Então, cada etapa eu posso até procurar, por exemplo, quero fazer um Uber para a pessoa vir para a reunião, né? Então, eu posso pegar esse tipo de ação, tá? Gerar autoridade, apresentar resultados, posso fazer um workshop exclusivo. Eu quero fazer isso presencial, né? Então, vou trabalhar aqui, selecionar quem são as empresas que eu gostaria de fazer esse workshop e quem é a pessoa responsável. Tá? Então, eu vou criando touch points entre das 7. E aí, eu vou finalizando cada um deles. Então, aqui no site, mandar, eu posso criar essa ação. Aqui com a 3M também, mais de uma pessoa ficou mudando essas nomenclaturas, né? E aqui ele vai tendo o meu engajamento dentro da conta, né? Ele vai trazendo para vocês as métricas de como que eu estou evoluindo dentro, e os contatos que estão participando, as plays, isso evoluindo. E o legal é que ele já traz para mim as contas aqui, que eu estou desenvolvendo, e ele dá um alerta que já posso trabalhar um one-to-one pelo fato de falar, tem 2 pessoas aqui engajadas.
Então, a 3M Alpagatas já teve um score alto, eu posso passar para o one-to-one. Então, eu já vou entregar para o valor, ele já vai dar uma selecionada aqui que eu posso fazer no one-to-one, ou awareness, ou até mesmo marcar a primeira reunião. Daqui, eu já marco para ele, né? Eu quero fechar um contrato com eles de 1 milhão. Eu vou colocar aqui o meu budget. Opa, 0 a mais. Oi. Vou colocar 1 milhão. Quando começa e quando termina, ele já trouxe uma ideia de play. Opa, deu um erro. Deixa eu atualizar aqui. Também eu tô na conta de teste, né? Então, recomendação perfil. Isso. Deixa eu colocar sem orçamento, ver se vai. Pronto. Maravilha, olha aí como ficou bom. Eu trouxe uma conta do Anti-Fio para o Anti-One. Estou muito feliz. Então aqui, ó, vou fazer já o planejamento para 3M, vou mandar um e-mail, posso mandar um e-mail direto da Maestro, destinatário da campanha, quem vai reenviar, tudo por aqui. Baixar um conteúdo no site, personalizar, workshop. Vamos supor que eu fiz esse workshop por uma reunião online. Olha o que vai acontecer, que legal. Ele vai trazer a transcrição do TLDV, que pega pela inteligência artificial. Então, eu posso pegar a minha última reunião, vincular um dossiê. Ele vai vincular esse dossiê de contas. Se ele não tiver feito, ele atualiza aqui. E aí ele já trouxe minha reunião. E ele já vai dando ideias de próximos passos, né? Pegando os highlights, a transcrição, assistir a gravação aqui também ele traz. Ele desvincula, ele vai trazendo ações estratégicas para cada ação. Então, todo o planejamento que eu estou fazendo na 3M já me facilitou. Você viu isso? Eu fiz em menos de 10 minutos todo o planejamento que eu demoraria horas, né, para poder fazer nesse processo, né? Então, acho que ele traz também, você pode calcular o CAC e horas gastas aqui da empresa, né? Então, por exemplo, eu gastei R$200 a minha hora homem aqui, né? Sei lá, a hora que eu gastei no projeto. Então, ele já vai automaticamente trazer aqui o meu gastos, né? Ele vai atrelado ao meu objetivo. Não coloquei meu objetivo, posso colocar aqui minha meta, né? Então, eu posso trazendo essas atualizações por aqui, né? Então, posso estar ajeitando e também os touches, tá? Então, vocês podem também atualizar por touch dentro desse nível, que aí você vai dando esse engajamento da estratégia. Então, para uma ação enxuta, né, pouco orçamento, o que eu faria? Trabalharia mais touch points dentro da empresa, aumentaria a entregabilidade, né, traria mais stakeholders envolvidos, trabalharia as ofertas que eu já tenho dentro de casa. O Pedro deu várias dicas, né, de transcrição e desenvolver materiais. Então, acho isso excelente, né, de poder multiplicar, né, trazer mais pontos de contato, mais ofertas, oferecer workshop, oferecer informações, isso aqui ser metrificado, porque eu acho que esse delivery é importante, né, da ação, e principalmente, né, depois você ter a sua gestão de tarefa. Vai saber o que foi feito ou não, o dedo duro do time, né? Por que uma tarefa de ABM não está andando? Ele vai mostrar aqui porque ele está atrasada, quem é a pessoa responsável, e ela precisa finalizar esse touch. Como eu falei, é a métrica mais importante. Que em métricas, quando a gente olha, né, o que uma play está fria, morna e quente dentro da minha estratégia, né? Eu estou olhando aqui nessas contas, ele vai trazer as contas que estão na verdade são contas mornas, né? As quentes, e ele vai trazendo uma visão de pipeline, quanto que a meta segura, quanto que eu quero bater de receita no meu pipeline, né? Atrelado a isso, os contatos mais engajados, as contas mais engajadas também, ele vai trazer o tempo médio, quanto tempo de interação, os touches mais efetivos. Aqui também para baixo a campanha de e-mail também que a gente está olhando. Aqui, quando você está no funil, você consegue atrelar o seu CRM, né? HubSpot, RD, então você consegue ver essa visão de todas essas oportunidades. E aqui, para mim, é uma coisa bem relevante que a gente falou de processo, né? Então,
para a gente saber o que está atrasado, os touches finalizados, as métricas mais importantes de como eu unir minha equipe de avançar dentro dessa estratégia, né? Então, para mim é super importante. Então, quando eu vejo touches atrasados aqui, eu vou olhar o que eu tenho para hoje, dentro dessa visão, né? O que eu tenho para fazer dentro de ações estratégicas dentro da parte de desenvolvimento, né? Então, desde o assistente, que pode sugerir temas e ações para vocês, né? A gente pode continuar isso. E o mais legal, né? Você pode configurar o seu domínio para os disparos de e-mail, notificações. O Pedro comentou de o gestor receber um relatório semanal por e-mail. Então, ele traz essa visão, né? Que eu acho isso. O recebimento pelo WhatsApp, não perder nenhuma tarefa, né? Então, isso já ajuda eu não precisar entrar dentro do Maestro para poder fazer essa ação. Quem vai ser são os usuários. As integrações, né? Falei aqui que a gente já está com bastante coisa de integração, e a gestão de assinatura, também isso aqui é um lado novo aí, que a gente também tem a gestão dos créditos de AI e etc, aí, que pode estar olhando, né? Então, são coisas novas aqui que a gente está implementando, e a ideia é trazer para vocês esse account planning, né? Então, é a visão estratégica de como a gente navegar nessas contas-alvo, né? Então, para mim, o que eu trago de takeaway, né, de resumo de tudo, com a fala do Pedro e com a minha, né, equipe enxuta, né, então eu tenho desde pequena uma empresa com 2 funcionários vendendo para Motorola e Samsung, como a ideia é ter grandes empresas, né, que possam utilizar e respeitar essa plataforma. Eu acho que tempo é um escasso, mas a gente pode trabalhar 1 hora por semana de validação. Então, basicamente, a gente olhar o que a gente tem de atividades em aberta, né, e principalmente quando a gente olha no dashboard, a gente abre isso aqui numa reunião, né. Eu falar, cara, a gente está com contas cadastradas, quanto que está o nosso pipeline, como que está o status disso, para a gente ter uma visão executiva do que foi feito na semana anterior e o planejamento da próxima semana. E também a gente poder trabalhar com orçamento enxuto, né? Então, da minha fala, é começar com touch points que a gente não gaste tanto dinheiro, que possam ser coisas assim como esse webinar, entre você trazer outras informações que possam ser orquestradas com mais pessoas, envolver mais pessoas dentro da companhia. Lembrando, como eu falei, a principal métrica para nós é touch points finalizados, né? Então, se eu tenho aqui 12, 68 em atraso, isso aqui é um grande problema, né? Então, essa é uma situação de problema. Era tudo isso que eu ia mostrar, Pedrão. Legal, Felipe. Cara, o que eu queria fazer agora se você puder parar de compartilhar, a gente tem algumas perguntas aqui. Claro. Eu vou pedir para Só vou mostrar uma coisa Ari. antes. Legal. Vou mostrar aqui para eles aqui. Pessoal, então, como eu falei... O certificado. Tá gravando, pode deixar gravado, cara? Ou você quer gravar também? Pode sim. Okay. Não, é só mostrar aqui o último slide que eu tinha feito para vocês. Então, essa da certificação, né? Vocês estão vendo a tela? Desculpa, não pegou. Sim. Beleza? E é isso aí, galera. Se vocês quiserem participar, aproveitem aí. A gente quer fazer isso aí. E a gente abre agora para perguntas. Legal. Eu vou pedir para a Ari parar de gravar, porque se alguém quiser fazer pergunta ao vivo também, não fica gravado. Aí